Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Daiane, sou da Escola Aldo Bonde e estou aqui novamente para a gente ter uma nova aula. E essa aula vai ser bem divertida. Lembram da aula anterior que a Prof. Dai deu uma tarefa para vocês, que era para escrever uma parlenda? Pois bem, nós recebemos 2 parlendas aqui e eu quero fazer agora a leitura com vocês. Vocês têm que me ajudar a verificar se está tudo certo nessa parlenda, se está faltando alguma letrinha ou se não está. Só que antes nós vamos começar com os objetivos da nossa aula, combinado? Só vão se preparando aí, vão pegando a parlenda de vocês. Vamos lá. Objetivos da aula. Realizar inferências e informações implícitas em textos. Vamos ver no final se nós vamos alcançar esse objetivo. E ler e escrever corretamente palavras com marcas de nasalidade, o tio, o M e o N. O que é aquele sonzinho nasal? É o som que sai pelo nariz. Vamos lá? Mas nós vamos ver no final se nós vamos alcançar tudo isso. Agora vamos ver as parlendas que nós recebemos. Essa parlenda aqui, hoje é sábado, pé de quiabo, veio da aluna do segundo ano. Então ela escreveu a parlenda que nós realizamos na aula anterior. Lembram da parlenda? Então vejam lá. Hoje é sábado, pé de quiabo. Amanhã é domingo, pé de cachimbo. O cachimbo é de ouro, bate no touro. O touro é valente, chifra a gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, se acabou o mundo. Vejam lá, tem alguma coisinha trocada aí? Tem alguma palavrinha escrita errada? Vocês têm que me ajudar a encontrar. Vamos lá? Olhem aqui. Hoje é sábado, aqui está tudo ok. Pé de quiabo, beleza. Amanhã é domingo, está certo. Pé de cachimbo, muito bem. O cachimbo é de ouro, bate no touro. O touro é valente, chifra a gente, certinho, por enquanto nada errado aí. A gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo. Olhem aqui com a prof. Se acabou o mundo. Lá na nossa parlenda estava escrito acabou-se. Então vamos ver, pela nossa linguagem, o que fica mais coerente? Se acabou o mundo ou acabou-se o mundo? Porque ainda vai acabar porque algo aconteceu. Tudo bem? Então essa parlenda da nossa amiguinha lá, da nossa aluna do segundo ano, está perfeitinha. Parabéns! Obrigada por encaminhar pra gente. Então a única troquinha era ali embaixo. Vamos agora para a aluna do terceiro ano. Temos uma diferença aqui já, que é a letra. Na primeira parlenda é a letra de forma e aqui é a letra cursiva. Olhem lá, primeira diferença então que veio das nossas parlendas da tarefinha de ontem. Hoje é sábado, pé de quiabo, beleza? Tranquilo. Amanhã, domingo. Eu vou ler para vocês aqui como está escrito ali, combinado? Pé de cachimbo, o cachimbo é de ouro, bate no touro. O touro é valente, chifra a gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Opa, tem aqui alguma coisinha trocada, não tem? Percebam aqui com a prof, essa palavra aqui. Nós falamos domingo ou nós falamos domingo? Perceberam a diferença? Domingo, domingo. Então faltou uma letrinha. Olha só. Então, vejam lá. Número 1. Vocês já vão entender por que desses números. E aqui, é cachimbo ou é cachimbo? Olha a diferença ao falar cachimbo, cachimbo. Muito bem. Então, olha só. Número 1 e número 2. Agora nós vamos arrumar essas palavrinhas da nossa colega que mandou aqui, da nossa aluna do terceiro ano. Mas olha, muito obrigada por você ter encaminhado também a sua parlenda. Você está de parabéns. Agora vamos lá no quadro com a professora, então. Nós vamos arrumar essas palavrinhas aqui. Vamos lá? Olhem lá. Domingo. O que estava faltando lá antes? A letra N.
Muito bem, crianças. A letra N. E agora vamos lá. Cachimbo. Cachimbo. Ah, e antes estava escrita cachimlo. Olhem lá, a letrinha B e não era antes era L, mas o correto é com o B. Muito bem, perfeito, crianças. E hoje eu trouxe para vocês uma música da parlenda da nossa aula, porque vai ser uma música que vai mostrar uma outra forma de escutar a parlenda que não começa mais por hoje é sábado. Só, essa música do Palavra Cantada, então, ela ficou um pouquinho diferente. Começa agora por hoje é domingo. Lembram que eu falei para vocês ontem que a nossa parlenda ela se modifica de um lugar para o outro? Eu tinha certeza que vocês iam lembrar mesmo. Olhem lá. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de barro, bate no jarro, o jarro é de ouro, bate no touro, o touro é valente, machuca a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo. Então a parlenda de hoje, ela está um pouquinho diferente, porque não tem mais hoje é sábado, pé de quiabo. Lembram aqui da questão do pé de? Lembram? Aqui de pedir um cachimbo. Não é o pé de alguma plantinha ou o pé de alguém. Combinado? Muito bem, crianças. Agora, eu quero mostrar para vocês uma imagem aqui. Olhem aqui com a prof. Ah, e vocês lembram dessa imagem aqui? Lá na sala de aula de vocês, todas as salas têm as sílabas complexas. Prof, mas o que é isso? São algumas palavrinhas, algumas letrinhas diferentes, algumas sílabas que quando elas se juntam, elas têm um sonzinho diferente e que a gente pode confundir na hora de escrever. Mas nós vamos aprender hoje uma regrinha, certo? Então isso daqui é para vocês lembrarem que na sala de vocês, vocês têm esse daqui, esse cartaz. Combinado? Muito bem. E agora eu vou contar para vocês uma história para vocês tentarem aprender, ou melhor, descobrir. Vocês vão descobrir qual é a regrinha de hoje, pela história. Combinado, crianças? Então prestem atenção lá. O nome da nossa história é Super M. Olha só o Super M aqui, crianças. Certa vez, as letras do alfabeto foram passear na lagoa, todinhas do A ao Z. Como o dia estava muito quente e bem ensolarado, elas não resistiram. E ó, tibum, na lagoa. Ai, que delícia! Elas foram tomar um banho na lagoa. As letras estavam muito alegres, divertindo-se de montão. Sem perceber, as letras B e P foram nadar aonde? Foram nadar na parte mais funda que tinha. E elas começaram a se afogar. Quando as outras letrinhas que estavam aqui na lagoa perceberam, elas ficaram desesperadas, pois elas não sabiam o que fazer. Até que o Super M tomou coragem e nadou, nadou e nadou e finalmente conseguiu trazer as letras P e B de volta com segurança para cima do rio, né? Que sorte do lago! Depois desse dia, as letras P e B e M nunca mais se desgrudaram. Então, olha só aqui, crianças, olhem aqui para a prof. A letra M, a letra P e a letra B, elas não queriam mais ficar longe uma da outra. Elas queriam ficar pertinhos uma da outra, né? Certo? Olha lá, M, P e B. Muito bem. E vocês conseguiram agora entender e adivinharam qual é a regrinha de hoje que nós vamos aprender da escrita? Vamos lá, pensem lá. Tem a letra M, o B e o P. Conseguiram adivinhar? Muito bem, crianças! É o M antes de P
e B. E lá na nossa parlenda, a gente tinha algumas palavrinhas que tem o M e o N, certo? E também nós vamos aprender do tio. Vamos lá? Olhem lá com a prof. O tio, ele é usado apenas nas vogais A e O. Não podemos esquecer isso, que fica mais fácil. Vocês já vão entender aqui na prática com a professora Daiane. Combinado? E o M antes de P e B. E o N, professora Daiane? O N é antes de todas as outras consoantes, porque vocês lembram que o nosso alfabeto ele é dividido em vogais e consoantes. Combinado, crianças? Guardaram todas essas informações? Muito bem, de olho na tela lá com a professora. Ah, aí apareceu duas palavras diferentes também, que é o M e o NS lá no final. Eles não estão no meio da palavra. Mas por que será? Porque o M, ele pode aparecer em nomes no final da palavra e no singular essas palavras. O que tem ali de exemplo? Vejam aqui na tela comigo. Nuvem. Eu tenho uma nuvem apenas, certo? Por isso que o M está no singular. E agora o NS? Por que será, professora Daiane, que apareceu o NS aqui? Ah, porque eu tenho nuvens. Então foi para o plural. Quer dizer que o NS aparece também no final das palavras quando elas estão no plural ou também em alguns nomes. Certo, crianças? Muito bem. Vamos fazer um jogo aqui comigo? Só que antes do jogo, circulem com a professora Daiane aqui. Olha, aqui a professora Daiane fez a parlenda, hoje é domingo. E nós temos que identificar aqui na nossa parlenda, aqui, as palavras que estão seguindo a regrinha de M e N, certo? Então vamos lá. Com a cor vermelha, a professora Daiane vai circular as palavras que tenham a letra M, certo? Hoje é domingo. Muito bem, se hoje é domingo, tem aqui, ó, antes do M, tem o P e o B? Não, então não entra essa regrinha. Pé de cachimbo, opa, cachimbo, ó o B aqui, ó. Então essa palavra eu vou circular de vermelho, porque está seguindo a regrinha. M antes do B. Aqui de novo, o cachimbo, opa, apareceu mais uma vez. Vamos circular. É de ouro. Não, não tem nada. Bate no touro. Também não. O touro é valente. Aqui é o N. Chifragente. O N. A gente é fraco. Também não. Cai no buraco. O buraco é fundo. Olha o N. Acabou-se o mundo. Prof, aqui não entra? Não, porque o M está no início da palavra, certo? Então, ela está formando aqui uma sílaba mu, que é diferente quando o M está antes de P e B, certo? Muito bem. Então, a única palavra que nós tivemos que circular aqui na nossa parlenda foi o cachimbo. E agora, com a cor azul, nós vamos circular todas as palavrinhas que têm a letra N. Vamos lá com a prof? Hoje é domingo. Ah, olha o sonzinho. Parece que sai lá pelo nosso narizinho, ó. Domingo. Então, vamos circular. Pé de cachimbo. O cachimbo é de ouro. Bate no touro. A prof, e aqui, o NO, sim? Não. Por que que não? Por que, crianças? Não estou escutando. Ah, porque ele está no começo. Então, tem uma sílaba no aqui. Certo? Não segue a nossa regrinha. O touro é valente. Chifra a gente. A gente é fraco. Cai no buraco. O buraco é fundo. Acabou-se o mundo. Nossa, quantas palavras aqui que seguiram a nossa regrinha do M e do N. Então, olha só. Domingo, cachimbo, valente, gente, fundo e mundo. Muito bem. Agora, olhem lá na tela. Tudo isso que a professora Daiane acabou de falar para vocês está aqui. Então, tudo que está em azul
significa que está seguindo a nossa regrinha N e tudo que está em vermelho, M antes de P e B. Muito bem, crianças! Agora nós vamos fazer então aqui uma brincadeira com as palavras aqui na bancada comigo. A prof vai puxar aqui para o ladinho para vocês enxergarem bem. Então nós temos aqui M, N e o tio. Olha lá, M, N e o tio. Perfeito, crianças. E aqui nós temos umas imagens. A prof Dai trouxe algumas imagens. Então olha lá. A primeira imagem é um balão. 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 Vamos colocar aonde o balão? Ah, aqui onde tem o tio. Muito bem. Agora nós temos outras imagens aqui. Vocês têm que me ajudar a colocar no lugar correto. Olha lá. Lâmpada. Opa, apareceu o som do P. M antes de B e P. Então vem pra cá. E esse daqui? Ventilador. Ventilador. Opa, o N. Olha o somzinho. Ventilador. Muito bem, crianças. Ah, esse daqui não tá difícil, né? É a nossa mão. Muito bem. A nossa mão. Ah, é como o tio. E aqui? A nossa tampa. Ah, apareceu o som do P. Então, vem aqui na regrinha do M antes de P e B. Aqui nós temos a onça. Onça pintada. Ah, olha só tem o sonzinho do N. Muito bem. E aqui nós temos um bicho. Ai. É o tubarão. Tubarão. Ah, não apareceu o sonzinho de M e N. E esse daqui, nós estamos usando bastante. É o computador. Computador. Olha o sonzinho do P. Muito bem. E esse animalzinho, vocês conhecem? É a anta. Anta. Olha o sonzinho do N. Vejam, crianças, se a gente falar bem com calma as palavrinhas, nós conseguimos diferenciar se é com M, N ou se aparece o tio. Então, sempre que vocês forem escrever, falem bem devagar a palavrinha. Combinado? E esse daqui é o leão. Leão. Olha lá, pra cá então. E essa daqui, vocês conhecem? É o trovão, esse daqui? Não, é uma tempestade. Olha o som do P, tempestade. Muito bem. E aqui nós temos, olha lá, o calendário. Calendário. Olha o somzinho do N. E aqui? Ah, essa fruta é uma delícia. Vocês comem na escola. É o mamão. Mamão. Opa, se mão tem aqui, mamão, que finaliza igual, também vai estar aqui no tio. Vamos colocar aqui a palavrinha. E a última imagem é desse bichinho também diferente. Vocês conhecem? É o tamanduá. Tamanduá. Muito bem. Vem aqui no N. Agora, crianças, vamos ver lá a escrita dessas palavras. Vocês me ajudam? Então, olhem aqui para a professora Daiane. Aqui nós temos o balão. Vejam aqui. Balão. Muito bem, nós acertamos, porque balão se escreve com tio. E aqui, prof, o que nós vamos ter? Ah, a lâmpada. Olha o M aqui, antes do P. Lâmpada. Muito bem, vamos colocar aqui. E a onça pintada? Onça pintada. Olha o N aqui, tem P ou B depois? Não, não tem. Por isso que nós escrevemos com N. Aqui nós temos a palavrinha mão. Olha lá. Mão. Olha o tio aparecendo lá em cima do A. Muito bem, crianças. E aqui nós temos tampa. Olha só. M antes do P. Muito bem, vamos colocar aqui.
ventilador. Olha aqui a letrinha N. Tá vendo? E aqui depois é o T. Perfeito, crianças. Olha, por enquanto nós estamos acertando tudo. E vocês também. Olha lá, leão. Olha o tio lá em cima do A. Perfeito. Olha o calendário que a gente já trabalhou na aula anterior. Calendário. Muito bem, vamos colocar aqui. Olha a próxima palavra daquele bicho lá que a professora Dani falou, lá da água. Quem será ele? Ah, é o tubarão. Olha lá, de novo apareceu o tio em cima do A. Tubarão. Aí aqui nós temos a anta. Olha o N aqui de novo, antes do T. Vamos colocar aqui. O mamão, lembram que seguia a regrinha, se a gente escreveu, colocou mão aqui, quer dizer que o mamão finaliza igual. Então, vamos colocar lá na imagem do mamão. O computador, deixa eu pegar aqui para vocês. Olha de novo aqui, M antes do P, computador. Muito bem. A tempestade, olha lá. De novo, M antes do P. Muito bem, crianças. E a última palavrinha é o tamanduá. Olha lá, o N aqui, tamanduá. Perfeito. Então, olhem aqui na bancada, crianças, como que ficou aqui as nossas palavras no nosso jogo de tio, M e N. Olha só, nós seguimos a regrinha M antes de P e B, N entre as outras consoantes e o tio sempre em cima do A aqui. Nessas palavras ele apareceu sempre em cima do A, certo? Beleza, crianças? Muito bem. Agora olha lá, vamos olhar lá na tela? Ah, aqui o M antes de P e B na nossa parlenda e o N entre as outras consoantes. Muito bem. E agora, crianças, nós vamos fazer, sabe o quê? Uma brincadeira chamada raspadinha molhada. Ai, nós vamos molhar alguma coisa? Sim, nós vamos molhar aqui e eu já vou mostrar para vocês o que nós vamos precisar usar na nossa brincadeira. Então, olhem aqui para a professora Daiane. Aqui nessa atividade, nós usamos o M e o N no meio das palavras e o tio também. Agora nós vamos usar palavras nessa brincadeira que o M e o N aparecem no final das palavrinhas. Combinado? O que nós vamos usar aqui, professora? Um papel. Pode ser papel toalha, pode ser um pedacinho do papel higiênico. E vocês vão escrever de um lado do papel, olha lá. Vão escrever de um lado uma palavrinha que tenha M ou NS lá no final. E vão fechar aqui, ó. Vão cobrir. Esse papel aqui dá para enfiar um guardanapo. Então, eu escrevi aqui. Pode ser qualquer caneta? Pode ser sim. E vocês vão precisar do quê? De um borrifador de água. Olha lá. Espirra água. Tchum. Certo? Então, como que vai funcionar a nossa brincadeira? A prof vai colocar aqui. E eu vou segurar o papel. Beleza. O que nós vamos fazer? Molhar. Olha lá. O prof está molhando bastante aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Olha lá. Começou a aparecer a nossa palavrinha. Olha lá. Daí você vai apertando aqui. Que palavra é essa? Vocês estão conseguindo ver? Olha lá. Álbuns. Olha o NS aqui no final. Legal. Vou deixar aqui. Vamos pegar a outra para ver o que é que tem aqui? Vamos colocar aqui. Olha lá com a professora. Ui, o que será que vai aparecer, prof? Vamos adivinhar aqui. Molhei, apareceu a palavra. Ah, agora veio álbum. Olha o M aqui no final. Muito bem, crianças. Vamos pegar mais um guardanapo?
E vamos colocar aqui. O que será que vai aparecer? Qual é a próxima palavra? Ah, é um nome. Vamos ver se vocês conhecem esse nome. Rubem. Olha lá, Rubem. Olha que legal, está aparecendo a palavra. E termina com M. Muito bem. Vamos lá. O que será que vem agora? Será que é uma palavra que tem NS? Será que é uma palavra que tem M? Vamos identificar aqui. Vamos molhar. Ai, que legal. E ó, vai apertando aqui o nosso guardanapo. Olha lá. Apareceu a nossa palavra. Que palavra será que é essa? Ah, é o bombom. Olha lá, aqui não apareceu bem a perninha do M, então a prof vai molhar de volta. Ah, agora sim. Bombom. Olha lá, terminou aqui com a letra M. Vamos ver qual é a próxima palavrinha. O que será que vem aí? Vamos ver aqui. Vamos espirrar, espirrar. Ai, já está aparecendo aqui. Vocês estão vendo aqui comigo na bancada? Olha lá! Apareceu! Qual é essa palavra? Jardins. Olha o NS aqui. Jardins. Perfeito, crianças. Olha que brincadeira legal e fácil de fazer, não é mesmo? Vamos ver que palavra vem agora. O que será que vem? Vamos apertar aqui o nosso guardanapo. O que será que vai aparecer? Que palavra é essa? Fica lá no céu. É a nuvem, com M no final. Muito bem. E vamos ver a próxima palavra. Vamos colocar aqui e vamos molhar. Olha só, o que será que vem agora? Qual será essa próxima palavrinha aqui? Vamos lá, vamos molhar bastante para vocês conseguirem enxergar bem aí, crianças. E em casa também, molhem bastante o papel. Olha lá, que palavra é essa? O que será? Ah, antes, prof, estava nuvem com M. Sim, nuvem com M. E agora? Agora nós temos nuvens com NS. Perfeito, crianças. Vocês conseguiram perceber a diferença. E a última palavra? Vamos ver aqui qual é ela. Vamos molhar nosso papel. Olha lá, a prof está molhando bastante, ó. Vou apertando aqui o meu guardanapo, beleza? Ah, vamos lá. Aqui, a prof. Opa! Olha lá, qual é a última palavra? Homens. Olha o NS. Então, agora aqui nós vamos separar tudo que tem NS de um lado. Então, homens, nuvens, jardins e álbuns. Olha lá, a prof vai colocar aqui. E aqui tudo que tem M. Bombom, álbum, Rubem e nuvem. Conseguiram perceber? Então, de um lado, tudo que tem NS no final e do outro a letra M. Lembrando que o M, o NS e o TIL são sons nasais. Perfeito, crianças! Agora, vamos ver lá. Tem uma tarefa para vocês fazerem legal. Olha lá, a prof trouxe várias opções para vocês. Escrever, desenhar ou recortar 5 palavrinhas que sigam a regra M antes de P e B e N entre as outras consoantes. Boa atividade! Não esqueça de mandar aqui os seus vídeos e as suas fotos. Estamos ansiosos para ver as suas atividades. E vamos retomar os nossos objetivos para ver se a gente alcançou esses objetivos na aula de hoje? Vamos lá com a prof.
realizar inferências e informações implícitas em textos. Por quê? A gente teve que interpretar aqui o texto do Super M. Vocês lembram desse texto aqui? Olha lá, o Super M, certo? Olha lá, o texto do Super M. Então, a gente teve que interpretar esse texto para entender qual era a regrinha do dia e aprender as outras das letras N e tio. Muito bem. E ler corretamente palavras com marcas de nasalidade. Lembra que a professora Daiane foi falando bem aos pouquinhos as palavras para vocês perceberem o sonzinho que parece que sai pelo nosso narizinho? Muito bem, crianças! Eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem? E aí, animados para mais uma aula de matemática? Quem assistiu a aula de ontem, hoje nós vamos dar a continuidade ali nas figuras planas, mas com um objetivo diferente. Vamos ver qual é o objetivo da aula de hoje? Olha lá na telinha. Perceber a semelhança e a diferença de objetos no espaço. Reconhecer a congruência de figuras geométricas planas. Veja, um objetivo ali está pedindo para a gente fazer várias coisas. Mas para começar a aula de hoje, eu quero que vocês olhem lá na telinha. A professora vai contar, vai ler uma história para vocês e vocês vão acompanhar. Olhem lá. Então, prestem bem atenção ali para a historinha que a professora vai contar para vocês. O nome dela é As Três Partes. O texto, as ilustrações, é de Edson Luiz Kosminski. E a Eliane produziu esse slide para nós. Vamos ver lá? Era uma vez uma casa que estava com vontade de ser outras coisas além de ser casa. Por causa disso, ela se desmontou em três partes. As três partes ficaram pensando juntas o que elas poderiam formar. Enquanto isso, alguns pássaros passaram voando e as três partes gostaram muito da ideia e foram ser pássaros também. Os pássaros voaram. No mar navegam muitos barcos. As três partes gostaram do que viram e foram para a água para ser barco também. Enquanto o barco navegava, as três partes viram muitos peixes que nadavam na água. Elas então pularam para dentro da água e foram ser peixe também. Os pássaros comem peixe. Aconteceu então, as três partes que formavam um peixe foram parar na barriga de um pássaro formado por três partes. E assim, as três partes voltaram a fazer parte de um pássaro que voou e passou perto de uma janela do último andar de um prédio bem alto. Lá, uma vovó regava suas plantas. As três partes ficaram com vontade de ser regada também e formaram uma planta e um vaso. As três partes gostaram de ser planta e ficar crescendo aos pouquinhos. Então, num dia em que os netos da vovó vieram visitá-la e brincavam de adivinhações, as três partes pularam da janela para dentro da brincadeira e desafiaram os netos a descobrir qual era o bicho que elas estavam formando, dizendo ainda que o bicho gostava de visitar galinheiros. Os netos da vovó logo reconheceram que era uma raposa de focinho pontudo. Depois, as três partes inventaram outras brincadeiras. Elas formaram uma ponte e as crianças andaram em cima. As três partes formaram também um escorregador. As crianças escorregaram nele. Depois, as três partes formaram uma gangorra. E por fim, brincaram de esconde-esconde com as crianças, que de tanto procurar, encontraram as três partes. Quando anoiteceu, as crianças voltaram para casa e as três partes e a vovó ficaram conversando.
A conversa foi ficando animada, divertida. As 3 partes estavam gostando tanto da vovó que disseram que, se ela quisesse, ficariam morando ali e assim poderiam se divertir bastante e contar muitas histórias junto. Conforme o combinado, as 3 partes ficaram morando com a vovó e assim puderam conhecê-la melhor em detalhe e cada vez mais gostavam dela. Por isso, resolveram fazer uma surpresa, um presente, algo que a vovó volta e meia falava. Uma casa. Numa cidadezinha, para ela plantar e cuidar de um jardim, e para ela receber a visita dos seus netos, onde eles poderiam continuar a se divertir bastante com a vovó e as 3 partes. Então, vejam lá, essa história que a professora acabou de contar para vocês, falavam de 3 partes. E essas 3 partes lembram lá do nosso objetivo, que falavam das figuras planas. As 3 partes não eram 3 figuras planas ali? Não tinha o trapézio e 2 triângulos? Né? Isso mesmo! E esses triângulos formavam, essas 3 peças formavam diversas outras formas. Elas formaram um passarinho, formaram peixe, formavam uma casa, que elas começaram como casa, quando se dividiram, mas lá no final voltou a ser uma casa, e outras, um barco, um vaso com flores, com plantas, né? Então, muito que a gente perceber das coisas que estão ao nosso redor tem o formato de figuras planas. E eu trouxe para vocês aqui um outro jogo que vocês já devem, né, ter visto lá na escola, já devem ter brincado, já devem ter feito outras imagens com o tangram. Vocês já viram um tangram na escola de vocês? Tenho certeza que sim, já devem ter feito outras atividades. Esse tangram, se eu olhar assim, ó, ele juntinho, ele lembra um quadrado, mas ele, como a história, ela também se dividiu em peças, em 7 peças. E com a ajuda de vocês, eu quero que vocês observem aqui que nós vamos dividir, aqui separar essas peças seguindo algumas regras. Vamos dividir elas por figuras iguais? Quais figuras que eu tenho aqui? Eu tenho triângulos, olha, 1, 2, 3, 4 triângulos. Eu tenho um quadrado, 5 triângulos. Tenho um quadrado e tenho um paralelogramo. Olha lá, ó, uma figura diferente que vocês também já viram. Então, veja, eu separei os meus triângulos, o quadrado e o paralelogramo. Eu não dividi em 3 grupos aqui? Isso. Mas agora eu vou esquecer um pouquinho do quadrado e do paralelogramo. Vou deixar ele do ladinho. E vou ver aqui os meus triângulos. Vejam, eu tenho 2 triângulos aqui, ó, maiores, um médio e 2 pequenos. Eu tenho aqui 5 triângulos e eles têm tamanhos diferentes. Os 2 maiores, se eu sobrepor um sobre o outro, eles são do mesmo tamanho. Os pequenos aqui, ó, também são do mesmo tamanho, e esse daqui, tamanho diferente. Por que será que a professora mostrou isso para vocês? Porque eu quero chegar lá naquele objetivo da aula de hoje que dizia aquela palavrinha diferente, congruência. O que será que é congruência de figuras geométricas? Congruência quer dizer o seguinte, que figuras do mesmo tamanho, são figuras que têm o mesmo formato e do mesmo tamanho. Aqui, ó, essas duas, elas são congruentes. Por quê? Porque elas têm o mesmo formato, são 2 triângulos do mesmo tamanho. Esses 2 pequenininhos são 2 triângulos, têm o mesmo formato, a mesma forma e do mesmo tamanho. Ali tá, só a professora colocou aqui, mas eles são do mesmo tamanho. Mas eu posso dizer que esse triângulo maior e esse triângulo menor, eles são 2 triângulos. Eles são congruentes?
Não, eles não são congruentes. Por quê? Isso, viu como vocês estão bem espertos prestando atenção? Porque o tamanho deles é diferente. Figuras somente são congruentes quando elas têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Vejam ali no slide a definição. Observem lá. As formas planas nos ajudam a representar muitas coisas. E olhe lá, quais são as formas planas que nós mais vemos? Um círculo, um quadrado, um triângulo, retângulo, trapézio, hexágono, pentágono, paralelogramo e o losango. Essas são as formas que nós mais vemos no nosso dia a dia. Em vários objetos, em vários locais, nós vemos essas representações. Então, elas são figuras planas. E ali? Quando a professora falou da congruência, congruência quer dizer semelhante, lembra da conformidade, de equivalente, que não quer dizer que as peças são semelhantes, elas têm a mesma forma, o tamanho delas tem o mesmo, são equivalentes. Então, a congruência em figuras planas, consideramos duas figuras congruentes quando elas apresentam o mesmo formato o mesmo tamanho, voltando aqui na mesa. Então, depois que eu li essa definição, eu posso dizer que esses três figuras são triângulos? Posso dizer, porque elas têm 3 lados. Eu posso dizer que elas têm a mesma forma? Tem. Posso dizer que ela tem o mesmo tamanho? Não. Então, se eles não têm o mesmo tamanho, eles não são congruentes. Mas se eu colocar o triângulo verde e o vermelho, se eu sobrepor, eles têm o mesmo tamanho. Então, o triângulo verde e o vermelho, eles são congruentes. Mas como é que eu posso ver isso melhor ainda, tirar melhor essas informações? Se eu usar uma malha quadriculada. Lembra que nós já fizemos atividades com a malha quadriculada? De coordenadas, nós já fizemos lá o caminho para encontrar, fizemos lá aquelas setas uma vez dos jogadores para seguir. A professora trouxe também mais uma atividade na malha quadriculada. Olha lá a malha quadriculada. Aqui eu tenho algumas figuras, vejam lá, na malha quadriculada eu tenho alguns retângulos. Eu posso dizer que todos eles são do mesmo formato? Tem a mesma forma? Se eu olhar bem, alguns sim e alguns não. Posso dizer que eles são todos do mesmo tamanho? Será que são todos do mesmo tamanho? Vamos comprovar isso? Nós vamos usar de base o azul e o verde e vamos comprovar esses aqui. Lembra quando a professora usou no Tangram, a gente sobrepôs? Então, nós vamos fazer a mesma coisa agora aqui na malha quadriculada. A professora vai separar essas figuras aqui, então essa é a base lá. Nós vamos ver quais são congruentes com esses e os quais não são. Pelo formato, vejo, 2 colunas. Então, esse são semelhantes. Então, vamos separar aqui por enquanto. Semelhantes. Vamos separar o outro. São semelhantes. Lembram lá da congruência? Semelhança? Vamos lá. Então, esses são semelhantes. A professora está dividindo eles aqui. E nos outros 2, nós vamos colocar próximo do azul clarinho ali, que é o mesmo formato, tem a mesma semelhança. Agora, nós vamos ver quais são congruentes e quais não são. Separando esse e separando o amarelo. Vejam lá então agora o que a professora tem aqui. Dividindo por grupos por semelhanças. Fininho com fininho, né? Um retângulo menor e o maior. Vamos sobrepor na malha quadriculada para ver ali. Esse azul escuro, ele é congruente com esse azul claro? É ou não é? Aqui é que a professora recortou ali, mas ele ficou o mesmo tamanho? Vocês conseguem ver, observar isso? Ó, se a professora virar de ladinho aqui, acho que fica melhor para vocês observarem.
ele é o mesmo tamanho? Sim! Então, esse azul escuro com o azul claro são congruentes. E o amarelo, que era do mesmo grupo? Vamos sobrepor para ver se ele é o mesmo? Exato, o mesmo tamanho ali, ó. Para vocês verem, então, essas três figuras aqui, ó, são congruentes, porque eles são o mesmo formato e o mesmo tamanho. E agora aqui, nesse outro grupo desta semelhança, o vermelho, ele é congruente ao verde? Vamos ver? Se eu sobrepor, vejo o mesmo tamanho. E o amarelo, ele é do mesmo tamanho? Vixe, o amarelo não é. Então, o amarelo não é. Eles têm o mesmo formato, mas não têm o mesmo tamanho. Vejam ali, ó. Mesmo formato, mas não tem o mesmo tamanho. Então, congruentes, e se eu colocar o vermelho e o amarelo um do ladinho do outro, eu consigo observar também isso. Vermelho e laranja aqui, ó. Eles têm o mesmo formato, mas não têm o mesmo tamanho. Então, aqui não há uma congruência. O azul e o amarelo são do mesmo formato e do mesmo tamanho. Então, eles são congruentes. Então, vejam, aqui eles têm o mesmo formato, o mesmo tamanho, estão na mesma posição. Mas uma outra atividade que a professora trouxe para vocês. Observem essas imagens aqui. Também na malha quadriculada para vocês observarem melhor. Vejam, eu tenho a primeira coluna aqui com algumas figuras e a segunda coluna também com algumas figuras. Observem bem, se eu pedisse para vocês, liguem as formas congruentes. Elas, aqui todas elas são congruentes, porque são do mesmo tamanho, mas elas estão em posições diferentes. Então, elas têm uma congruência, porque têm a mesma forma e o mesmo tamanho, mas estão em posições diferentes. Vamos ligar ali a seta roxa ali, ó. A seta roxa com a seta amarela. Opa, essa canetinha não tá funcionando. Vamos pegar outra. A roxa e a amarela. O próximo, qual será que é a figura congruente com essa azul? Isso, o azul aqui e o verde. São do mesmo tamanho, mas estão em posições diferentes. O trapézio aqui, ó, amarelo com o trapézio azul. E o losango verde com o vermelho. Essa foi a ligação ali dessas figuras. Se eu recortasse essa e colocasse em cima dessa, se eu sobrepor as mesmas figuras, elas teriam o mesmo tamanho, só que estão em posições diferentes. Voltem aqui para vocês verem nessa atividade, a professora vai colocar aqui do lado. Quando eu coloco para vocês uma do ladinho da outra, elas estão o mesmo tamanho, têm o mesmo formato, estão na mesma posição. Se a professora virar aqui, ó, tá? Vou colocar do ladinho da malha quadriculada para vocês verem aqui, ó, do ladinho, ó. Só para ter uma ideia. Elas continuam tendo o mesmo formato, continuam tendo o mesmo tamanho, só que estão em posições diferentes. Então, a congruência é lembrando que é o tamanho e o formato, mas eles podem estar na mesma ou em posições diferentes. Isso mesmo. E em casa, vocês vão reforçar isso que nós vimos aqui. Fazendo o quê? As atividades. Será que está difícil a nossa atividade? Eu acho que não. Vamos ver lá que a professora vai explicar como que vocês vão fazer? Olhem lá no slide. A tarefa de casa. Desenhe na malha quadriculada uma figura congruente a cada uma das figuras. Vejam ali, nesta são 3 figuras. Na malha quadriculada, vocês vão ter que fazer uma segunda coluna, imitando, desenhando igual, porque congruente é o mesmo tamanho. A mesma figura eles vão fazer, só que em posições diferentes.
Então veja que vocês vão precisar bater bem a cabecinha de vocês, olha bem a inteligência para contar quantos quadradinhos da malha ele usou, qual foi o formato ali que as retas para fazer essas figuras e vão realizar do ladinho ali essa atividade. E eu sei que vocês vão conseguir porque vocês são bem inteligentes. Essa atividade da tarefa é bem semelhante com essa que a professora fez para ligar aqui. Veja, lá vocês têm a primeira coluna e vão ter que fazer a segunda em formas diferentes. Elas têm o mesmo tamanho, só que estão em posições diferentes. Será que nós conseguimos atingir os objetivos da nossa aula de hoje, realizando todas essas tarefas? Lembrando lá das 3 partes da historinha que eram figuras planas, que elas em posições diferentes formavam outras figuras. Depois nós vimos o que? O tangram, que é dividido em peças. Que são essas peças mesmo? Quantas peças eram mesmo? Isso, 7 peças diferentes, 7 figuras planas diferentes, mas que entre elas tinham congruentes e não congruentes. Lembra do tamanho dos triângulos? Aí nós vimos ali, quando a gente sobrepôs uma figura sobre a outra, se ela tinha o mesmo tamanho ou não. Tudo isso que nós fizemos hoje era para tentar atingir o nosso objetivo. E será que nós atingimos? Vamos ver lá? Perceber a semelhança e a diferença de objetos no espaço. Vejam bem, lembram que quando eles estavam em posições diferentes, nós observamos que eles tinham a mesma semelhanças e diferenças? Nós conseguimos reconhecer a congruência de figuras geométricas planas? Conseguimos! E para ver melhor isso, vocês vão fazer as atividades lá que estão sendo enviadas para casa. Observe, se não conseguirem lembrar, voltem ali na aula para verem essas atividades. Façam, porque eu tenho certeza que o professor de vocês vai ficar muito feliz com as atividades. Certo, crianças? Então, a nossa aula de hoje, nós atingimos o objetivo e vamos fazer a nossa tarefa lá em casa para aprender melhor ainda. Então, até a próxima! Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Boa tarde, 2º e 3º ano. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ou esqueceu meu nome, eu sou a professora Vilma. Isso mesmo. Hoje estarei aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre formação humana e ensino religioso. Eu sei que é uma área de conhecimento que vocês adoram. Vamos ver o nosso tema ali na telinha? Olha lá comigo. Cuidando do planeta e da vida, natureza, uma dádiva que deve ser cuidada. Olha quanta responsabilidade no tema da aula de hoje. Agora vamos ver os nossos objetivos, os objetivos preparados para essa aula. Identificar atitudes que não colaboram com o meio ambiente. Reconhecer a natureza como uma dádiva que deve ser cuidada. Desenvolver atitudes de respeito, cuidado e responsabilidade com o meio ambiente. Puxa vida, olha quanta responsabilidade que nós temos para a tarde de hoje. Responsabilidade para com o nosso planeta e para com o meio ambiente. E para isso eu tenho uma convidada, isso mesmo. É uma mocinha que tem a idade de vocês. Olha só, quem já conhece essa personagem? Ela é a Mafalda. Isso! Ela aparece muito em tirinhas e ela foi criada pelo cartunista argentino Quino. Olha só que bonitinha. A Mafalda aparece em muitas tirinhas falando sobre questões sociais, políticas, e ela é muito engajada para a proteção do meio ambiente. Ela fala sobre questões de paz, do meio ambiente, políticas e sociais. E por isso, nada mais justo do que ela acompanhar a nossa aula na tarde de hoje. Vamos deixar a dona Mafalda aqui, ó,
paradinha para que ela possa nos ajudar. Então, como eu já expliquei para vocês, a Mafalda, ela é muito engajada, aparece por muitas vezes em tirinhas que falam sobre o meio ambiente e as questões sociais. Mas, agora, nós vamos ver uma tirinha sobre a Mafalda. Olhem lá comigo, prestem atenção nessa historinha. Oi, psiu, fala baixo, tem um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Então é sua mãe? Também não. Aí a Mafalda e o seu amigo vão até o quarto e ficam observando quem está doente. Olha lá, quem será que está doente? É o planeta Terra. Isso mesmo. Olha lá, eu até trouxe o planeta Terra para vocês, para que vocês possam observar, assim como a Mafalda, as questões, atitudes que contribuíram para que o planeta Terra ficasse dessa forma. Observem ali que tem até um termômetro. E como está esse termômetro? Ele está vermelho, porque a Terra está muito quente. Olha, ela está toda enfaixada. Sabem por quê? Porque ela está toda machucada. E aqui tem algumas imagens que vão nos contar um pouquinho o motivo pelo qual o planeta Terra está dessa forma. Está machucado, está quente. E a nossa amiguinha Mafalda vai nos ajudar. Olhem ali na telinha. Ela está triste, observando o planeta Terra. E daí nós nos perguntamos, como conseguimos deixar nosso planeta tão doente? Quais atitudes que contribuem para que nosso planeta adoeça? Hoje nós vamos responder essas questões. Vamos refletir com os nossos familiares algumas atitudes que nós temos no nosso dia a dia e que estão contribuindo para que o nosso planeta Terra adoeça. Vocês podem observar que ele está usando até uma máscara personalizada. De quem é essa máscara mesmo? Do operário, isso mesmo, do time da nossa cidade. E nós estamos vivendo nesse momento de pandemia. É uma consequência da natureza? Do meio ambiente? Foi ele que causou essa pandemia? Não. É nossa responsabilidade. É uma consequência do ser humano. Então seria muito melhor que nós pudéssemos vestir a nossa camisa, estivéssemos no estádio torcendo, estivéssemos no parquinho brincando, nas ruas. Mas nesse momento nós não podemos. Por quê? Pensem aí comigo. Porque nós estamos em casa por algo que aconteceu, né? E está atingindo o mundo todo. E isso é uma responsabilidade do ser humano. Assim como outras questões que estão acontecendo no planeta Terra e que eu vou mostrar para vocês. Então vamos iniciar por esta imagem aqui, ó. Olha lá. Isso. Essa imagem está falando sobre o desperdício de água. Então pensem lá na casa de vocês. Isso daqui é algo que está contribuindo para que o planeta Terra fique doente dessa forma. Então nós temos que pensar nas nossas atitudes do dia a dia, dos nossos familiares. Como está lá na nossa casa? Será que você, criança que está assistindo, quando vai tomar banho, passa lá o shampoo na cabeça, esfrega, desliga o chuveiro enquanto está esfregando ou deixa a água indo pelo ralo? Temos que pensar. Será que quando vamos lavar as calçadas, nós reutilizamos a água ou utilizamos água potável e deixamos que a água vá pelo ralo? Será que quando vamos ajudar a mamãe a lavar louça, nós deixamos a água ali, a torneira aberta, ou nós ensaboamos tudo e depois vamos retirando a água, o sabão dos objetos? Então nós temos que pensar
nessas questões. São pequenas atitudes do nosso dia a dia que contribuem para a melhoria do nosso planeta. E essa da água é uma delas. Temos outras questões. Olha só essa imagem que está contribuindo para que o nosso planeta esteja doente dessa forma. O que vocês estão vendo aqui? Poluição do ar. Olha lá, muitas fábricas, indústrias ao fundo, poluindo o nosso céu, poluindo o nosso ar. E nós temos aqui uma árvore e ela está como? Ela está assim como o nosso planeta Terra, usando uma máscara. E tem uma única árvore, porque todas as outras já se foram. Então nós estamos adoecendo o nosso planeta com tanta poluição. Aí nós temos aqui também outra imagem que está, outra atitude que está causando e adoecendo o nosso planeta. As queimadas, olha lá. Estão vendo os bombeiros, as queimadas ali atrás, as árvores. Então nós temos que fazer o que? Denunciar quando acontecer essas situações, porque dessa forma o homem está acabando com o meio ambiente, está acabando com o planeta Terra. Vamos ver, temos outra imagem aqui bem importante que está falando, olha lá, vamos ver, sobre a poluição nos rios e mares. Essa é uma situação muito séria. Vocês estão vendo ali, ó, quanta poluição, quanto lixo. Quem está produzindo esse lixo? O planeta Terra, o meio ambiente? Não, ele está recebendo o que nós produzimos. Isso daqui, essa imagem é uma responsabilidade nossa, do ser humano. Olha lá, quanto lixo nós produzimos. E esse lixo aqui, ele tem que ser descartado de forma correta. Porque senão acontece exatamente isso, crianças. Esse lixo vai lá para o meio ambiente e acaba ocasionando o que vocês observaram aqui, adoecendo o nosso planeta. Então vamos tomar cuidado. Nós temos aqui também outras questões relacionadas a esse lixo. Olha lá, o descarte incorreto do lixo. Vocês estão vendo ali o planeta Terra? O globo, ele está sendo soterrado pelo lixo, pelo excesso de lixo. Então, é mais uma dica para que a gente pense aí em casa, nas nossas atitudes, como nós estamos organizando o nosso lixo. Como que vocês estão organizando o lixo em casa? Existe o descarte correto? Ou vocês misturam o lixo orgânico com o lixo reciclável? É uma questão a se pensar. Conversa aí com os familiares, observa se vocês estão separando o lixo, porque todo lixo que é reciclável, ele não vai para o meio ambiente. Muito pelo contrário, ele é reutilizado. Agora, quando a gente mistura, ele acaba, ó, se misturando com lixo orgânico, com outros lixos. E o nosso planeta vai adoecendo, nós vamos vendo o acúmulo de lixo por toda parte. Aí nós temos aqui outra imagem que fala sobre o saneamento, a falta do saneamento básico. Infelizmente, ainda existem falta de saneamento básico em muitos lugares no mundo. Lugares onde as crianças não têm água tratada para tomar. Lugares onde as crianças e seus familiares não recebem uma água tratada assim como nós recebemos aqui no nosso município, na nossa cidade. Uma água potável, que nós podemos tomar tranquilamente. E olha ali, que tristeza, um esgoto a céu aberto e uma criança tomando aquela água. Isso faz mal para a saúde, isso prejudica não só a nossa saúde, como o meio ambiente.
Então aqui são questões políticas que a gente também deve refletir. Nós também devemos pensar. Vocês são crianças? Sim, mas vocês estão aprendendo justamente para isso, né? Para que vocês possam exigir dos políticos uma melhoria na saúde, no meio ambiente, né? Nas questões sociais, para que nós possamos viver cada vez mais em um mundo melhor e assim proteger o planeta Terra. Vamos ver se tem mais alguma imagem? Tem a última, olha aqui, ó. A última imagem, o que ela está nos apresentando? Olha lá, a derrubada de árvores. O que acontece quando o ser humano começa a tirar todas as árvores do meio ambiente? A destruir a natureza. Ali é o habitat dos animais. E eles começam a sair daquele local. Sabem por quê? Porque ali não tem mais como eles se alimentarem, como eles se protegerem. E isso não prejudica só os animais, nos prejudica também. Então nós temos que cuidar do meio ambiente. Hoje nós observamos todas essas questões aqui justamente para que a gente possa refletir sobre as nossas atitudes. Quem será que é o responsável? Eu vou perguntar mais uma vez. Quem será que é o responsável pelo nosso planeta estar dessa forma, doente, machucado, ali ó, muito quente? Quem será que é o responsável? Quem que é o responsável por todas essas atitudes de queimadas, poluição do ar, derrubada de árvores? Somos nós, infelizmente somos nós. Vamos ver ali na telinha o motivo de tudo isso. Então olha lá, ali nós temos de um lado o planeta Terra com os animais, mais verde, né? A natureza como ela é, como nós gostaríamos que ela permanecesse. E do outro lado nós temos isso que vocês acabaram de observar, as queimadas, a poluição, a derrubada de árvores. E agora nós vamos observar o motivo pelo qual isso está acontecendo, que é a nossa responsabilidade. Olha lá, a Mafalda até se pergunta, quem é o responsável por tudo que está acontecendo no nosso planeta Terra? Quem que é? Nós acabamos de conversar sobre isso, somos nós, exatamente. Sabem por que essa responsabilidade é nossa? Porque tudo está ligado ao consumo exagerado, exatamente. Nós queremos comprar tudo. Observem lá na casa de vocês, todos aqueles brinquedos que tem lá no quarto. Será que vocês utilizam? Brincam todo dia com aqueles brinquedos? Será que é necessário? Às vezes, é lá na geladeira aquele alimento que já venceu e que vai para o lixo. Então nós temos que tomar cuidado com o consumo exagerado. Nós temos que comprar somente o que é necessário. Porque tudo está ligado ao consumo. Ó, vivemos preocupados em ter, compramos muito, consumimos muita água, produzimos muito lixo e gastamos muita luz. Então nós já conversamos sobre tudo isso observando essas imagens. Mas como que nós vamos viver sem ter, né? Então olha lá, ter aquilo que realmente vamos utilizar, acabei de falar. Então quando vamos ao mercado, comprar somente aquilo que vamos consumir na semana, senão acaba estragando e nós descartamos. Roupas, brinquedos, outros utensílios para nossa casa, comprar somente o que utilizamos. Ter para suprir nossas necessidades, ter aquilo que nos forneça o que precisamos, rever seu modo de consumo e doar aquilo que não serve. Olha que dica importante! Então essa semana eu vou deixar essa tarefinha. Observe na casa de vocês se vocês têm brinquedos, roupas, calçados, objetos na casa que faz muito tempo que está lá e vocês não utilizam, e doem. Não fiquem guardando objetos, porque daqui uns dias, ó, a casa de vocês vai ficar assim, ó. É como se aqui nessa imagem fosse a casa de vocês e ao entorno tivesse muitas coisas
que precisam ser retiradas. Parabéns para quem acompanhou essa aula, refletiu comigo, pensou nas consequências das nossas atitudes e eu tenho certeza que vocês estão aí pensando, né, na responsabilidade de cada um. Porque nossa atitude, uma mudança de atitude que nós temos no nosso dia, já vai mudar muita coisa no nosso planeta. Vamos ver se vocês aprenderam. Olha lá a Mafalda, bem feliz para ver se vocês aprenderam. Vamos fazer um joguinho bem rapidinho. Então, olha lá, nós temos a imagem número 1 e número 2. A imagem número 1, aquele moço está passando e jogando o lixo no chão. E na imagem número 2, nós temos crianças reciclando, limpando o meio ambiente. Levanta a mão quem acha que a imagem número 1 está correta. Levanta a mão quem acha que é a imagem número 2. Vamos ver na telinha qual imagem está correta? Muito bem, parabéns para quem disse que era a imagem número 2. Olha lá, nós temos outra imagem. Na número 1, aquele senhor ele está plantando muitas árvores para ajudar o meio ambiente. E na imagem número 2, nós temos um moço ali cortando a árvore. Olha lá os passarinhos, estão prontos para ir embora. Qual imagem que está correta? Número 1, número 2? Vamos ver? Muito bem, a imagem número 2. Vamos para a próxima? Olha lá, a imagem número 1 e número 2 novamente. Na número 1, tem um rapaz que está queimando pneus. Lembra que nós falamos das queimadas? E na número 2, o bombeiro chegou ali e o lixeiro chegou ali e chamou a atenção dele. Então, qual imagem está correta? A número 1 ou a número 2? Votem aí em casa, vamos lá! Exatamente, a número 2 está correta, porque o lixeiro chegou ali e chamou a atenção daquele moço e a número 1 está errada. Parabéns para quem participou do jogo aí em casa e agora nós vamos retomar os nossos objetivos. Vamos ver se todo mundo aprendeu, retomando os objetivos da nossa aula. Vamos observar os nossos objetivos? Olha lá! Identificar atitudes que não colaboram com o meio ambiente. Então, nós observamos aqui nas imagens várias atitudes que não colaboram com o meio ambiente. Refletimos sobre elas. Espero que vocês em casa tenham refletido. Reconhecer a natureza como uma dádiva que deve ser cuidada. Então, nós conversamos nesse momento sobre várias atitudes que colaboram para que nós possamos cuidar cada vez mais do nosso meio ambiente e da natureza. Desenvolver atitudes de respeito, cuidado e responsabilidade com o meio ambiente. Tenho certeza que vocês vão repensar aí na casa de vocês as atitudes do dia a dia que podem ser mudadas, transformadas, para que nós possamos ajudar o meio ambiente. E para isso, eu vou deixar uma tarefa. Isso mesmo, observa lá. O planeta Terra está em nossas mãos. Temos o dever de contribuir para a construção de um mundo melhor. É nossa responsabilidade. Então, faça o contorno de sua mão no quadro abaixo. Em cada dedo, escreva uma palavra que colabore para o bem do mundo. No centro do desenho, ilustre uma boa atitude. Então, vocês vão desenhar o contorno da mãozinha de vocês. Em cada dedo, vão escrever uma palavra, né, que colabore com o cuidado do meio ambiente e depois vão fazer um lindo desenho. Gostaram da aula de hoje? Foi joia, né? Então, quero ver aí em casa a mudança na atitude de vocês. Cobrem aí da família, do papai, da mamãe, da vovó, do tio, das pessoas que moram com vocês. Vamos ficando por aqui, finalizamos a nossa aula. Foi muito bom estar com vocês, ó, beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.